a palestra da manhã de hoje, fazendo a leitura da página de preparo de ambiente. É do livro Pão Nosso, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o item que caiu para todos nós é o item 116, que não por acaso tem o título Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está registrado em Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam, quando lhes convém, aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na existência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrenas? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, depois de acompanhar e ler as palavras que tanto nos trazem reflexões, convido a todos nós que aqui se encontram presentes, irmãos, para fecharem os olhos, para assim nos conectarmos melhores com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso querido irmão. E vamos dizer assim, em uma só voz: Pai querido de infinita bondade, aqui nos encontramos e te rogando todo o amparo, toda ajuda, tu que és toda bondade e justiça, misericordioso para com todos nós. Jesus querido, governador planetário, que tanto nos assiste, que tanto nos ajuda, estamos aqui também te rogando, Mestre querido, o teu amparo. Tu sabes o que cada um carrega em seu coração. Então, por isso, Mestre, alivia, auxilia, dê a bênção para cada um que se encontra aqui presente, encarnado e desencarnado. Porque todos nós viemos aqui, Mestre, com boa vontade, mas sabemos que temos que ter ouvidos para ouvir, como disse a página, e olhos para ver, que possamos abrir os nossos corações para receber as palavras luminosas de reflexões que a nossa irmã Marisa trará com todo carinho. Queremos agradecer a toda essa espiritualidade amiga, esses bons espíritos que aqui já se encontram,
Frei Fabiano de Cristo e todos esses ceareiros franciscanos que nos acompanham, nos ajudam e nos auxiliam. A nossa gratidão. E assim, mestre querido, te pedimos permissão para iniciarmos na manhã de hoje a palestra que nos trará tantas reflexões e tanto despertamento em nossos corações. E assim te pedimos, com a tua luz e com teu amor, para iniciarmos na tua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos irmãos, hoje nós temos com muita alegria a nossa irmã. Vou te pedir, Henrique, dá um pausezinho aqui para auxiliar, enquanto eu anuncio. A nossa irmã se chama Marisa Mendes. Ela é a colaboradora da instituição Lar de Frei Luís. E ela hoje vai trazer para a gente o tema do Evangelho, capítulo 28, Pedi e obtereis. E são os itens 1 a 8, com o título Qualidade da prece e Eficácia da prece. Não estava aparecendo. Vamos ver colocando. Vem aí, vocês vão. Agora sim. De BIOS. Bom dia a todos. Eu quero avisar que vocês vão me ver pôr e tirar óculos muitas vezes, porque eu ainda não uso bifocal, eu tenho 300 óculos. Enfim, vou tirar porque estou vendo todo mundo muito bem. É uma alegria estar nessa casa, porque eu estou, mas eu me sinto sendo dessa casa. A minha jornada é essa, eu vou passando, a gente estaciona um tempo, marca e é marcado e continua caminhando. Ultimamente estou estacionada na casa de Frei Luís, servindo do jeito que eu posso. E eu estava pensando nisso, né? Nós temos fronteiras. Nós criamos várias fronteiras, mas os Espíritos do Senhor sopram em qualquer lugar. A casa de Frei Luís é uma casa fundada na espiritualidade por um frei franciscano. Esta casa é uma casa fundada por um espírito que também foi um frei franciscano, e todos continuam trabalhando junto e misturado. A gente aqui impõe fronteiras. E dentro dessas fronteiras, nós viemos aprendendo ao longo do tempo, desde lá do Antigo Testamento, depois Jesus, o Consolador Prometido, as obras complementares de Chico, e as obras também espalhadas, que não são nem espíritas, algumas espiritualistas, falando da mesma coisa, falando-nos da prece e da importância que tem a prece. Mas como a gente não é fácil, né? Muitas vezes a gente primeiro duvida de que a prece seja eficaz. Segundo, a gente descrê muitas vezes que a prece tenha qualidades. E a terceira coisa que nós fazemos frequentemente, porque nós somos muito displicentes com a nossa espiritualidade, ainda, nós fazemos a prece assim, ó. Corrida, decorada, sem pôr os sentimentos. Aí eu vou fazer uma prece correndo, porque eu tenho que ir embora para o trabalho. Uma prece correndo. Aí a gente lembra que no cancioneiro, que não é o cancioneiro espírita, na MPB, o Gilberto Gil falava, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Tenho que me despir, tenho que me jogar, tenho que ter coragem, tenho que me apagar, deixar o Criador me penetrar, me conectar comigo e eu, obviamente, me conectando com Ele. Ontem assisti uma peça, o texto é da filósofa, a professora Lúcia Galvão, que se chama A Voz do Silêncio, baseado no livro da Helena Blavatsky, uma russa que foi contemporânea de Kardec, um pouquinho antes de Kardec, mas ela foi contemporânea de Kardec. Essa senhora, espiritualista, numa mediunidade fantástica, russa, ela conseguiu passar 17 anos da sua vida no Tibete. E ela conseguiu outro feito maior ainda. Ela foi aceita no mosteiro, onde há o livro de ouro de Buda, com as 27 sutras de ouro, que são os mandamentos fundamentais do Buda.
onde homem nenhum, mulher nenhuma poderia chegar perto, porque é proibido. Então, Blavatsky se fantasiou, se camuflou e conseguiu ir galgando posições dentro do budismo até ser permitido ela folhear o livro de ouro, estudá-lo, e ela conseguiu compilar 31 desses temas de ouro. E o curioso, o primeiro deles, ao levantar-te, respira fundo, agradece ao Criador o prana que respiras, repleto de tudo o que necessitas para viveres e seres felizes. E a gente recebe no Evangelho, tem 2 capítulos falando da prece. Tamanha a sua importância. Então, nós vamos ver que Deus, o Pai, Ele não colocou todos os ovos na mesma cesta, não. Ele espalhou os ovinhos da sabedoria em todas as cestinhas do mundo inteiro, sem nomenclaturas, porque não importa que foi espírita, que foi católico, que foi muçulmano, Ele ensinou, se conecta comigo. Porque a prosperidade divina, que a gente entende ao contrário, a gente entende prosperidade como prazer e ganho financeiro, sorte na vida para a gente é ter dinheiro, é poder largar o domingo de manhã e pegar meu iate e zarpar, que eu jamais viria, se eu tivesse tudo isso lá no início, eu viria para o Vinha de Luz num domingo de sol desse, eu ia passear de barco, ia para a minha querida Angra dos Reis. Então, o excesso, a riqueza, sempre foi tida para nós como prosperidade. E ele diz assim na Sutra do Buda, que precursor de Jesus, que falou a mesma coisa, que depois ele ratificou com o Evangelho. Ele diz, agradece o prana. O que é o prana? O ar, o fluido cósmico universal, que tem tudo, está escrito lá, tudo o que necessitas para viver e ser feliz. Antes de entrar, vou fazer um preâmbulo. Na casa de Frei Luís, só na casa de Frei Luís, da pandemia para cá, a sala 14, que trata de pessoas que tentaram o suicídio, ou de pessoas que têm na família que estão tentando ou que tentaram, da pandemia para cá, aumentou exponencialmente. Se vocês forem lá, hoje não está funcionando, mas quarta-feira que vem, a sala começa a atender às 16h, meio-dia já tem gente na porta. Mas aí você fala assim, nossa, deve ser todo mundo aquele pessoal que vive uma vida, né, esquisita, né, que a gente rotula. Né? Nada, são crianças, na sua maioria, que moram nos condomínios da Barra, na faixa etária de 3 a 12 anos de idade, que se cortam, que querem se matar, famílias totalmente disfuncionais por problemas e desequilíbrios terríveis por conta disso. E lá atrás o Buda mandou respirar, porque no ar tem tudo o que nós precisamos para crescer e ser feliz. Jesus falou, pedi e obtereis, procurais e achareis, batei, e a porta abre-ser-vos-á. O que ele está dizendo? Me chama. Caramba, me chama. Quando acordar, agradece ao Pai que está te dando esse ar que, não trata, a gente acha que o ar é só para manter a vida física, né? Não é não. Por que você acha que eles mandam desde lá atrás? Medita. Qual é o maior problema que nós estamos vivendo atualmente, que lá na sala 10 temos muito, na sala 14 também? Ansiedade, mentes aceleradíssimas, que desaprenderam a respirar. Outro dia eu fui conversar com uma senhora, ela estava cansada, jovem, 35, 36 anos, cansada. Aí eu fiquei aquele momento observando ela, né, parar. Ela respirava pela boca, por isso que ela estava tão cansada. Ela andou no plano e ela estava cansadíssima. Aí eu falei assim, agora você está bem? Ela falou, que tinha falado, agora vamos lá para o passe. Aí eu falei, respira. Como? Ela abriu os olhos e falou, como? Falei, respira. Eu não consigo. Eu falei, então vamos treinar. O meu passe demorou uns 15 minutos. Eu olhei para a coordenadora da sala e falei, dê um tempo. O negócio aqui é mais embaixo. Né? Primeiro eu tenho que ensinar a criatura a respirar, porque como é que ela vai tomar o passe, gente? Não respira. Como
Como é que vai sair dali? Sai cheia de fluidos maravilhosos, chega lá fora, acabou tudo. Soltou, levou tudo embora, jogou no lixo. Então vamos desacelerar. A gente precisa observar essas coisas e entender que a prece é aquele momento em que você não só pede, não, que você toma consciência da tua existência, da dádiva que está reencarnado, principalmente nesse momento de transição planetária. Todo mundo aí, que eu já ouvi gente falando, parece castigo. Eu estou reencarnado nessa época, deve ser castigo. Aí fica um tal de, na minha época, vamos tirar o na minha época da boca, porque a sua época, se você está encarnado, é hoje. A gente pode dizer, na minha juventude, porque o corpinho não é tão jovem assim, mas o meu espírito, por exemplo, tem 35, entendeu? Velho é só o meu passado. E o meu corpo, que está envelhecendo, meu espírito tem que se manter jovem. Porque tem um ditado, olha como é que as mensagens do Senhor estão vindo em todos os lugares. Eu sou espírita, professo essa religião com amor e gratidão, mas eu adoro o padre, tá? Não é à toa que fui cair em 2 casas regidas por padre. Entendeu? Adoro um padre. E acontece que o padre Marcelo tem feito no último mês todo um trabalho para acolher e tratar ansiedade. E ele fez um mantra que não foi ele que fez, mas ele pegou a fala, né, e fez disso um mantra. Está lá em Eclesiastes 5.2. A alegria do Senhor é a minha força. Isso é uma prece, gente, é muito mais que um mantra. Fecha os olhinhos e diz, a alegria de estar com o Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. A alegria de estar com Jesus é o quê? É a minha força. Acabou. Você pode ir para o dia que você vai enfrentar tudo. Esqueceu, titubeou, fragilizou. A alegria de estar com o Senhor é a minha força. Isso é um mantra. Então eu tenho que prestar atenção, porque nós, os cristãos espíritas do momento de transição, temos uma função social a cumprir. A gente já não se joga mais no circo romano, porque não tem uma necessidade de doar a vida. A gente já não é morto na fogueira, já não é crucificado de cabeça para baixo, já não é apedrejado, ninguém já cospe na nossa cara porque a gente professa o espiritismo, a gente já não vai mais preso, não leva cana, não é fichado, não molha os 10 dedinhos, deixa marcado na polícia. Mas então, qual é o meu silício? Qual é a minha prova como cristão espírita nesse momento de transição? Não é prova, é missão. A missão social do espírita no momento de transição é dar testemunho de tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Então, se eu vejo alguém num ponto de ônibus, ou sentado num ônibus, numa condução qualquer, e essa pessoa está chorando, está manifestando perturbação, faço uma prece. Se tiver oportunidade, chega do lado, bota a mãozinha. Vamos fazer uma prece junto? Eu não sei qual é o seu problema, mas a gente tem vergonha, a gente bota tudo isso na frente, a gente tem vergonha, a gente não sabe como é que a pessoa vai reagir, a gente isso, a gente aquilo, e a caridade não foi feita e a oportunidade foi perdida. Esse é o ponto em que nós estamos escorregando. Eu não vou falar pecando, porque essa palavra é muito carregada de negatividade. É um momento em que nós estamos negligenciando a nossa função. Porque já pararam para pensar? Por que eu tenho recebido tanto? Porque eu sou alecrim dourado? Não. Por que eu tenho tanto conhecimento? Olha, eu vejo tanta gente vir para mim, Chico já se foi há 20 e tantos anos, nem sei quantos anos, porque eu não conto o tempo. Divaldo agora foi embora, a gente está pobre, o espiritismo está pobre o esculacho, gente. Porque se o espiritismo fosse baseado em pessoas, ele já teria ido embora há muito tempo. Vamos jogar as bengalas fora. Do espiritismo de Jesus, recebemos tudo o que precisamos para atravessar essa transição e começarmos nós, pioneiros no mundo de regeneração. Vamos jogar essas bengalas fora. O conhecimento que eles deixaram, não. As obras complementares, não. Tem que servir de escopo, de base, de esteio para todos nós. Mas ficar se pendurando em médium
para poder todo dia receber aquela pílula de evangelho, gente, faça-me o favor, desmamem. Vamos largar, né? Vamos tirar as muletinhas, vamos caminhar sozinho. Eu já tenho o Velho Testamento, que a gente estava lá, tá? Não tem ninguém novinho aqui. Eu já tenho Jesus com o Evangelho, eu tenho Kardec. Gente, todos os altares do mundo foram acesos. O altar de Maomé, o altar de Buda, os altares da Umbanda, o Ilê do Candomblé, todos eles dizem a mesma coisa para nós. Se conecte com Deus, para caminhar mais seguro nesse campo de provas. O que é a grande escola da Terra? O nosso campo de provas. Estudamos, estamos na prova. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele diz: pedi e obtereis. Quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis escutados, mas pela simplicidade delas. Esse orar em secreto, não é que, poxa, aí tem gente que fala assim, poxa, eu não orei porque eu estava no público, eu não tinha um lugar quietinho, reservado para eu fazer uma prece. Desculpa, tá? Porque o orar em secreto, é orar na mente. É orar sem ninguém ver. Mas como a gente ainda tem aquela vaidade danada, a gente ainda quer dizer que vai para o quartinho orar. Olha, eu vou orar para você quando eu estiver sozinha, lá no meu quartinho de preces, no meu altar. Isso é vaidade. Ainda, que impregna tudo que a gente faz, que tisna, que tolda, que escurece de uma forma as nossas boas vontades e que a gente precisa prestar atenção, porque olha aí, outra fragilidade na qual nós estamos escorregando e da qual vai ser pedido contas. Quando a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo ou naquilo que a gente está dizendo para o outro, que a gente não para fazer aquela anamnese e diz assim, quem está falando ali não sou eu, é a minha vaidade que está falando por mim. E aí, fazer esse propósito de ficar fazendo esses recortes, né, dentro da gente, para ir tirando. Sabe quando a gente vai no açougue, que a gente fala assim, limpa a carne aí para mim, para eu ficar com o melhor? A gente tem que fazer com a gente, assim, sabe? Vamos tirar esse sebo aqui de vaidade, vamos tirar essa impaciência, né? Vamos respirar para poder ser inspirado e o nosso cérebro ser irrigado de oxigênio e a gente ter aquele tempinho para processar palavras mais sábias, mais coerentes com aquilo que a gente acredita. Então, esse é o orar em secreto. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Mas perdoa mesmo, gente, porque o que a gente mais tem na vida hoje, eu quero ver levantar a mão quem é que não tem inimigo espiritual aqui. Ao silêncio. Esses são a nossa semeadura do passado. Mas a gente também tem que aprender a não se referir a eles como obsessores. Não se referir a eles como espíritos sem luz, infelizes. A gente tem que lembrar que são os nossos professores. Porque esses, sim, nos olham, averiguam se aquilo que a gente está aprendendo aqui nos livros está sendo praticado. Porque eles precisam, para poderem continuar caminhando, encontrar em nós um ser diferente do que nós fomos para eles. Porque a gente foi ruim a beça. Nós fizemos amigos, nós traímos muitos amigos, porque não pensa que o obsessor é o estranho do passado que resolveu olhar para a tua cara e transformar você em inimigo. Não, foram os nossos amigos, os nossos amores, porque o Chico dizia que o ódio é o amor adoecido. E aí, para pensar, de onde vem esse ódio todo? Né? Eu adoeci a quem? A quem eu infelicitei com as minhas atitudes infelizes, com o meu orgulho imenso, com o meu ódio, meu egoísmo imenso? Então, vamos transformar a nossa fala em relação a eles como os nossos professores. Porque são eles que nos ensinam a quê? A sermos mais resilientes,
a sermos mais pacientes. Processos obsessivos que duram anos e que esperam o que de você? Reforma íntima, modificação íntima, disposição íntima de acolher aquele no coração. E aí estamos de novo numa outra fragilidade nossa, como cristãos espíritas do momento. A gente vai fazer a prece e esquece deles. No fundo tem um rançozinho, meu inimigo. Vou rezar para ele não. Meu obsessor. E não pode. São os primeiros que a gente tem que lembrar na prece. Que um dia eles possam se tornar novamente nossos amigos. Que eles possam novamente um dia retornar ao nosso coração e ao nosso sentimento com amor, com carinho, com perdão. Todos os dias nas nossas preces, pedir perdão para sermos perdoados. Então eu preciso estar disposta a isso, né? Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. A prece é sempre agradável a Deus. Sempre, gente. É oi, Senhor, estou aqui. Ela é sempre agradável a Deus. Quando dita pelo coração. Pois para Ele a intenção é tudo. A intenção, gente, é tudo. A intenção, vou repetir, a intenção é tudo. Qual é a intenção que eu estou colocando na minha prece? Quando eu saio correndo, quando eu abençoo um filho, às vezes eu estou fazendo uma prece, eu já vi isso. É impressionante, né? Quarta-feira de manhã na sala Derne Frei Luiz, eu só dou passe. A sala é uma sala de passe. Mas muitas vezes, as pessoas que sentam nas cadeiras, a gente tem que fazer atendimento fraterno juntos. O engraçado é que elas já vieram do atendimento fraterno. Porque antes de tomar passe, elas passam no atendimento fraterno, elas são ouvidas e depois encaminhadas para a sala de passe, que é onde eu trabalho, nas quartas de manhã. E o que acontece? A pessoa vem e fala assim, mas eu vim aqui tanto pedir a Deus para minha filha não ficar casada com meu genro, que é terrível. A gente se dá muito mal e eu quero que ela acabe o casamento. Eu falei, oi? Oi? Vocês entenderam que tem muita gente que está totalmente torta se referindo a Deus, se dirigindo a Deus? Por quê? O que falta? Qual é a fragilidade dessa criatura? Ela entender que ele está na família dela, que é para se perdoarem. Ela tem que perdoar para se dirigir a Deus. Então, nós precisamos compreender que muita gente ainda não sabe disso. E aí o nosso papel social, novamente, é a gente que tem que ensinar. Aí o meu marido fala assim, né? O óbvio tem que ser dito. É óbvio para mim, para você que está aqui nas lides espíritas, que a gente precisa orar, não é óbvio? Mas para muita gente não é. E para muita gente do meio espírita, para muita gente espiritualista, para muita gente católica, quando ora torto. E a gente tem que dizer, gente, a gente tem que dar esse testemunho, a gente tem que fazer o servicinho básico, o caderno de caligrafia da espiritualidade. Somos nós que temos que ensinar, com carinho, com empatia, com amor, não é dando bronca. Porque ninguém nasce sabendo, a gente também não nasceu sabendo. Quer dizer, a gente até nasceu sabendo algumas coisas assim. Mas, num presente momento, esquecemos. Entendeu? Então, a gente precisa fazer esse trabalho. É um beabá. Mas, Marisa, meu filho dentro de casa vê a gente fazendo culto, conversando, e ele não faz. É que nem ensinar que tem que escovar os dentes, gente. É que nem ensinar, é criar hábito mesmo. É ensinar que não pode jogar a toalha molhada em cima da cama. É aquele trabalho chato, sim, mas é esse trabalho de base que vai fazer com que a criatura internalize esses mecanismos básicos de espiritualização. Porque nós não batemos na mesma tecla do tal do escovar os dentes, botar a toalha no lugar certo, anos e anos a fio? Por que seria diferente com o espírito que está há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos afastado do Criador? Como nós, como eles também. É uma questão de criar hábito. E para criar hábito, o que a gente tem que fazer? Treinar.
Não é assim quando a gente está aprendendo uma língua nova? A gente não tem que escutar a música, a gente não tem que falar, a gente não tem que escrever. Orar é aprender a orar, e orar com qualidade é a mesma coisa, a gente tem que ensinar. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Mas não creias que o toque do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, sempre está imbricado no ato da fé e da prece, no ato da prece, perdão, essa humildade. Porque a prece tem 3 qualidades fundamentais: louvar a Deus, agradecer, né? Louvar, agradecer e pedir. O pedir está em último lugar, gente. E a gente tem que olhar pela qualidade da prece que nós temos feito. Será que a minha prece se transformou num petitório só? Mas agora eu não uso mais o terço, eu uso a mente, eu fico pedindo. Tivesse um terço, era 1000 contas. Ou a minha prece é aquela prece assim: Senhor, me dê forças para suportar minhas provas. Eu preciso entender isso e parar. Senhor, me cura. Mas essa história do Senhor me cura dá uma dor de cabeça, é cansativo, mas a gente tem que continuar persistindo. Gente, a casa de Frei Luiz, vou ter que repetir. Procura vinho de luz, procura seu Maceió, bota a mão em mim, Maceió. Quantas vezes eu já vi alguém? Bota a mão em mim, Maceió, que eu sei que quando você põe a mão, cura. Eu já vi, gente. Tem gente que faz isso mesmo. Abraça Maceió, a tirar tudo dele, deixa pouco. Deixa pouco, que o velhinho às vezes faz até assim, né? A gente não quer dar, a gente quer tirar, quer abraçar para tirar, e não abraça para dar para ele, para dar para quem a gente quer dar. A gente precisa dar. O abraço é um ir e vir. Então, a gente só pede, só pede, só pede, só pede. Eu preciso primar pela qualidade da prece que eu estou fazendo e entender que a cura, gente, a cura tem que vir de mim. Não é Maceió, não é Jesus, porque ele não curou ninguém. Quem curou foi a fé. Ele só impôs as mãos, só deu fluidos. Mas quem curou foi a fé da pessoa que foi curada. A hemorroíça foi curada pela fé. O cego foi curado pela fé. Jesus não cura ninguém, ninguém cura ninguém. O que cura é a nossa fé. E também a hora que a nossa prova está no final, porque se não tiver, não cura não. Então eu tenho que entender isso. Gente, eu estou na casa espírita há 20 anos eu estou pedindo para Frei Fabiano, para Frei Luiz, para todos os freis que eu lembro, para eu ficar curada. Não fiquei, eu tenho que parar para pensar, gente, porque essa é a doutrina do raciocínio. Se eu não fiquei, é porque eu tenho que amargar essa prova com alegria, com nobreza, com coragem, com força. Eu tenho que entender mundo de prova e expiação e parar de ficar usando a prece como um petitório sem fim. Em São Marcos está escrito assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis. E será concedido, e vos será concedido o que pedirdes. Isso está em São Marcos. Mesmo que eu tenha pedido na minha prece, me cura, Senhor, e não esteja no momento da cura, eu vou receber alguma coisa. Eu vou receber fluidos salutares para amenizar um pouco as minhas dores. Eu vou receber força, coragem, amparo, um olhar com mais acuidade da espiritualidade. Ninguém fica sem ser atendido. A gente só não é atendido naquilo que a gente não tem maturidade ainda para receber. Tem um conto do Humberto de Campos, eu esqueci o nome da criatura, que ele pediu, era um rapaz novo, tinha uma doença degenerativa muito séria, estava praticamente em cima da cama o tempo todo. Aí ele pediu. Aí apareceram 2 anjos, um era o anjo... O outro era um anjo lá de cima. O outro era um anjo, era anjo também, não deixa de ser um anjo. Foi lá para atender ele, é anjo.
Mas não era um anjo lá muito bom. Aí o anjo bom falou assim, que criatura, falou o nome dele. Não é o momento ainda. Vim aqui para te trazer lenitivos para acalmar sua aflição, suas dores, para aumentar seu entendimento. Aí ele ouvia, compreendia, aceitava. Mas o outro falava assim, cara, você tem 30 anos. Se você quiser o que eu vou te dar, você, além de tudo, vai ficar rico, saudável, rico, ainda vai ter uma mulher linda para casar e depois todas as que você quiser. Aí ele balançava. Aí ele fazia assim, ele balançava. Mas aí ele ouvia o outro, ele tinha um pendor bom no coração, ele ouvia o outro, deixava. Mas tinha dia que a dor, a aflição, a humilhação, a pobreza, tudo aquilo agastava demais ele. Aí o outro chegava perto, teve um dia que ele sucumbiu, tá bom. Me cura, vai, que eu vou pegar tudo que você me oferece. O outro olhou para ele triste e se afastou um pouquinho, mas continuou olhando, porque eles não nos abandonam. O que aconteceu? Ficou saudável, 30 e poucos anos, bonito. Aí logo ganhou lá uma loteria, comprou um carrão, arrumou uma mulher riquíssima para casar da alta sociedade, casou, teve 3 filhos, depois dos 3 filhos, aí a mulher deu aquela engordada, e ele ainda bonitão, aí começou lá nos adultérios da vida, papapá. Ficou curado com 35, morreu com 45 de sífilis. E todo complicado. Aí o anjo bondoso recebeu. Se você tivesse ficado lá, do jeitinho que você estava, a sua aprovação iria acabar em 2 anos. E você teria tudo que o outro te deu, só que de uma maneira mais nobre, mais bonita, e ficaria vivo até os 90 anos, porque você tinha uma missão para cumprir com a doutrina espírita. Entenderam, gente? Então, a gente precisa entender o não da vida e fazer uma prece com mais maturidade. Fazer uma prece não como a Marisa que está na matéria, mas a Marisa espírito. E eu tenho que me perguntar todos os dias, qual é o meu propósito como espírito na Terra? Eu já sei o meu, servir. Entendeu? Cada um procure o seu, que cada um tem um propósito espiritual aqui. A gente sabe, se a gente pedir intuição, eles dizem. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que viver como espírito encarnado, dando conta das minhas coisas da matéria, mas correndo atrás do meu propósito. E a maioria de nós esqueceu o propósito espiritual a qual a gente encarnou. Qual é o meu propósito? Eu tenho que perguntar para mim mesma, porque a gente se responde, a gente sabe. Está lá escrito na nossa consciência o propósito de estar aqui, cada um. E aí, começar o dia agradecendo, sim, louvando, sim, pedindo, Senhor, me dê forças, porque eu tenho que dar conta das minhas coisas da matéria, mas eu também tenho que dar conta de mim, dos desafios que vão vir no meu dia, e eu tenho que dar conta de mim dentro do meu propósito. Eu preciso ser mais amorosa, eu preciso ser mais acolhedora, eu preciso arrumar e de engendrar dentro do meu coração, da minha mente, paciência e serenidade. E aí, por aí vai. E pedir, e viver. Pronto. Não falou que tudo que é aquilo que a gente diz, os budistas dizem, tudo que você diz, todas as preces que você lança no ar, elas vão. Então, a gente tem que marcar o dia com o nosso propósito, firmar propósito com Deus, porque aí você já pediu, gente. A espiritualidade vai passar o dia inteiro assim, ó, te segurando no colo, porque está escrito lá no Livro dos Espíritos. Quanto tempo eu tenho? Vamos correr. Eu li aqui? Não. Está vendo como é que eu corro? Eu corro demais. Então, eu tenho que pensar nisso, porque aí eu pedindo, a espiritualidade vai me amparar no propósito que eu lhe pedi. É ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a improvidência. Está vendo o caso do rapaz? Se não acede toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então é isso.
o sofrimento, perdoe aí que eu tinha que chegar para o lado, está escrito assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Não ouvides, ou seja, não esqueça que a permanência na terra é simples via educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, é o propósito, gente. Precisamos fazer o propósito. Tem uma musiquinha do Cancioneiro Espírita que diz assim, não vou cantar não. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem, vem em silêncio, vem sem ser visto, ele nos faz tão bem. É a maior verdade deste mundo. Se a gente chama, ele está conosco. Esqueçam esse atavismo do passado que a gente traz de todas as denominações espirituais e religiosas que já passamos, que nos impregnou do pensamento de que a gente só acha Deus no templo. Que a gente só acha Deus se eu vou na casa do Pai. Mas a verdadeira casa do Pai é o teu coração, é a tua mente. Se eu chamo, ele vem. Então, é muito incoerente quando a gente ouve dizer: ah, Jesus vai voltar. Voltar da onde, se ele nunca foi? Ele está para nós e estará até os fins dos tempos, porque nenhuma das ovelhas da casa do Pai se perderá. O que isso quer dizer? O fim dos tempos é o fim dos tempos de prova e expiação. Porque todos nós precisamos entender isso. O mundo de regeneração não vai ser um dia que a gente vai abrir a janela, nascer o dia. Ah, estou no mundo de regeneração. O mundo de regeneração começa todos os dias quando eu me levanto e faço um propósito espiritual com Deus, de ser instrumento da sua paz o dia inteiro, de ser o instrumento, capengo muitas vezes, manco, claudicano, mas um instrumento, um servo que já tem migalhas, pelo menos, de amor para distribuir pelo caminho. Esse mundo de regeneração está começando dentro de mim, dentro de cada um de nós. E enquanto não estiver no coração daquele que está lá fora, estuprando, matando, roubando, vilipendiando consciências e coletividades, esse mundo não virá. É por isso que a gente diz do papel social do cristão espírita: recebemos muito para contagiar. Eu preciso ser contágio, não proselitismo, mas um contágio pelo modo de eu vivenciar as provações que eu estou vivendo todos os dias, porque viver está muito duro, mas eu posso viver com Jesus me dando força, e é a prece que me dá isso, a prece feita espontaneamente. No livro Ave Luz, se eu não me engano, na lição da página 247, que fala trabalho, Bartolomeu, um dos apóstolos, chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que é trabalho? E ele diz: meu filho, em verdade vos digo que trabalho é o primeiro pensamento que tu tens quando acordas até as maiores realizações. Então, pensar é trabalho. A diferença do meu pensar como cristão espírita, a diferença para o meu irmão que está lá fora fazendo tudo isso que eu já listei, é que eu preciso acordar pensando em Deus. Eu preciso acordar pensando na beleza da vida. Preciso pensar que meus olhos ainda conseguem enxergar a beleza da vida. Porque se os meus olhos se encherem de luz, todo o meu corpo será luz. Já nos disse Lucas. Então eu preciso entender isso e fazer disso um hábito. A oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, nós estamos comprometidos nas lutas, mas estamos na sombra. Assemelha-se a uma lâmpada que se acende na casa desarranjada.
nosso planeta. A presença da luz não altera o ambiente desajustado, nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Isso está no livro da Esperança. Qual é o serviço nosso? Qual é o serviço do cristão espírita no mundo de regeneração, nessa transição? Ser luz. Eu preciso, nem que eu seja uma luz de um incenso, que é menor do que o de um palito de fósforo. Eu preciso ser luz. Eu preciso perfumar, onde quer que eu esteja, a ambiência em que eu me encontro. Eu estou num ambiente conturbado, o seu José Maria, aquele querido, lá de Uberaba, que trabalhou 40 anos no pátio, recebendo as mães com Chico, nos diz: olha, o Chico ia uma vez por semana na casa, na rua onde ficavam as primas. Hoje diz assim, a Rua do Job. Mas é a rua onde ficavam as prostitutas. E elas sabiam que o Chico estava chegando, por intuição, muitas vezes. E o que elas faziam? Fecha a bebida, arruma a mesa. Tinha culto. O serviço parava. Era o Chico. Mas nós podemos fazer a mesma coisa. Nós não temos aquela luz toda, mas se eu der a mão para ela, eu já sou uma lâmpada. Se a gente ajuntar os nossos pensamentos num propósito de rezar por aqueles que estão infelicitando a vida, todos os dias nos lembrarmos deles. Porque, gente, todos nós somos irmãos. Eu sou irmão do ladrão, do político que eu não gosto, é meu irmão. Eu sou irmão do estuprador, do assassino. Eu sou irmã, e ele é meu irmão. E essa criatura também tem amor dentro dele, tem a consciência divina dentro dele. Está embotada, mas tem. E eu preciso, com a minha prece, no meu propósito, contagiar essa pessoa. Ah, mas ele está no céu. Não interessa. Mas o que eu estou fazendo? Eu fico dando vazão. E você viu? Aí bota lá no Zap. E você viu? Bota lá no TikTok. E estou indo eu nesse carreiro maluco. Aí, no final do dia, eu disse, nossa, o dia está tão corrido, nem deu para fazer minhas tarefas. Mas eu estava lá no TikTok, no Instagram, em todos esses, o dia inteiro. Eu preciso entender o meu papel e preciso acordar. Não ouvides que a permanência na Terra é simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. De novo, a mesma frase, para que a gente não esqueça, para que a gente olhe para esse túnel aqui, ó, no final do túnel tem luz. Essas sombras aqui são as sombras que a gente está atravessando e que elas também passarão. Todas as grandes iniquidades da terra passaram e essas também passarão. Nós já lutamos contra a opressão romana. Nós já estivemos lá, nós já jogamos pedra, nós também estivemos do lado deles. E tudo isso não passou? Nós conhecemos palácios e conhecemos também as estrebarias. Nós conhecemos tudo isso e também passou. Nós conhecemos o Fausto das riquezas. Nós conhecemos também a lama das pocilgas. E isso também passou. E hoje, cada um de nós é uma estrela que se acende nesse firmamento de luz que são os filhos de Deus na terra, para que um dia, cansados sim, Senhor, das lutas, mas um dia a gente possa dizer, louvado seja, Senhor, chegamos aqui no teu aprisco. Que Deus nos abençoe, que Ele nos cumule de muita força, que nesse momento em que a gente vai se aproximando naquela época do ano que parece que a gente sente mais Jesus, apesar da gente só ver Papai Noel nas ruas. Paciência, Senhor. Apesar disso, a gente sente aquela energia amorosa mais presente ainda, a gente aproveita essa energia para emanar bastante vibração boa e radiação boa para todos os lugares. Vamos lembrar, hoje é o primeiro domingo do Advento, já fui muito católica, gente. O primeiro domingo do Advento, 30 dias antes do nascimento, 30 dias e pouquinho antes do nascimento do Senhor. Vamos aproveitar esse domingo
e fazer um propósito bonito para o nosso espírito com Jesus, e quando chegarmos no dia em que na terra se celebra o Natal, oferecer nosso coração para Ele, numa bandeja linda, recheada de perdão, de compreensão, de paciência, de ternura por tudo e por todos, porque um dia a luz, o poder e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo renovará na terra o reino de Deus e toda a sua harmonia. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã, que com todo carinho trouxe belíssimas reflexões. Obrigada, tá, Marisa? Que Deus te abençoe. Então, nós iremos fazer o término dessa primeira parte, e com os nossos corações repletos de muita gratidão, vamos rezar, vamos orar, vamos agradecer e pedir. Vamos nos unindo assim em sentimentos, fechando os nossos olhos, para bem assim, em prol e um propósito, te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por esse banquete de informações, de orientações, de despertar das nossas consciências. Senhor, Tu que é todo poder e bondade, continue nos auxiliando. Jesus querido, obrigada por tudo, que tenhamos a certeza de tudo que nós ouvimos hoje, saber pedir para obter. A nossa qualidade da nossa prece, a nossa intenção, o nosso propósito, que seja sempre para o bem, para todos nós que formamos a família universal. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos esses bons espíritos que estão sempre conosco, sempre nos amparando. A nossa gratidão. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte na Tua doce e bendita paz. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, meus irmãos...